Olá, capricornianos do meu coração, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a esse cantinho que é meu, que é seu, que é nosso. Se você caiu de paraquedas, prazer, eu sou a Sol, tudo bem? E se achegue, fique à vontade aqui, agora o momento é de você, é totalmente seu, tá? Eu peço licença ao seu anjo da guarda, a quem te protege, aos seus guias, e que esta mensagem ela chegue como um abraço apertado, que possa curar, que possa acalentar e transformar também vocês. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Vamos entender o que está no caminho dos capricornianos. Momento capricornianos. O que deve ser revelado para os capricornianos? Mais uma. Peraí, essa daqui virou. Nós temos o cachorro, os pássaros. O que mais? Os peixes. Mais uma. Peraí que virou aqui. O homem e o anel. Vou deixar aqui. Deixa eu ver se virou mais alguma. Não virou. No fundo do deck temos o urso, a cegonha e a mulher. Vamos ver aqui agora no tarô o que vem para complementar a mensagem de vocês. Então vamos lá. Capricornianos. Rainha de espadas. A lua. A sombra. A torre. Os amantes. E no fundo do deck, cavaleiro de copas, o ermitão e 5 de espadas. Meus amores, olha só. Aqui eu vejo vocês em uma energia de confiança, de lealdade. Mas aqui eu também sinto que existem pessoas leais a você. Pessoas próximas em quem você pode confiar. A carta dos pássaros me fala sobre comunicações, sobre situações que estão chegando, estão vindo ao seu encontro. Então você pode estar esperando uma resposta, né, sobre alguma entrevista, você pode estar esperando uma resposta sobre alguém aí que você considera, um conselho de um amigo. Aqui me fala sobre uma espera, sobre mensagens que chegam até você. Mensagens que sim, podem estar ligadas ao seu campo financeiro, mas também ao seu campo emocional. Por que eu tô falando isso? Porque a carta dos peixes, ela fala sobre esse fluxo financeiro e emocional também. Mas aqui eu sinto que você está buscando, né? Como se você estivesse buscando ou uma promoção, ou uma parceria, uma aliança no campo profissional. Uma aliança. Uma parceria. E tem uma energia, essa carta do homem pode ser a sua energia, tá? Pode ser estar representando você, ou também pode estar representando a influência de alguém externo sobre esta proposta. Sobre esta proposta aqui. Podem ter pessoas que terão um compromisso mais sério, que irão avançar neste compromisso, e podem ter pessoas que estão aguardando ansiosamente por notícias ligadas a parcerias profissionais. Ok. Eu vejo vocês numa energia de lealdade, vejo vocês esperando por notícias, mas eu quero falar uma coisa. Tomem cuidado com o que vocês escutam de outras pessoas, porque nem tudo pode ser verdade. Às vezes, você pode estar inserido num ambiente de fofoca, de alguns conflitos, né? Algumas cobranças. Então, avalie com racionalidade quais são as mensagens que chegam até vocês e qual é essa fonte, tá?
Nós temos aqui Rainha de Espadas. Aqui eu vejo vocês um pouco mais racionais, mais calculistas, observadores. E não é para menos, né? Não é para menos, porque existem alguns caminhos que podem estar um pouquinho confusos, mas também podem estar encobertos de algumas ilusões, de algumas fantasias. Eu vejo vocês também um pouco apegados a alguns vícios, a algumas situações que podem estar drenando a energia de vocês. Nós faremos essa leitura integrada. Mas aqui, meus amores, tomem cuidado com alguns vícios. O que você se alimenta diariamente? Não falo só sobre comida. Eu falo sobre o que você escuta, o que você lê, quanto tempo você passa na rede social. Porque muitas vezes as coisas ruins, os espíritos obsessores, Sol, não acredito nisso. O que você acreditar que for contrário, que for ruim para te prejudicar, é sobre isso. Eles não precisam te prender num quarto escuro. Bastam te distrair com notícias em excesso, com situações em excesso. Bastam te deixar ansioso, porque aí você sai do seu propósito. Você sai daquela situação, né? Aqui podem ter pessoas também que podem estar se cobrando sobre algum rompimento, né? Porque a carta da torre, ela me fala sobre algo que foi desconstruído. E quando a carta da torre vem, meus amores, é como se fosse a mão de Deus que coloca e fala assim, tá, você não saiu daquele lugar, mas eu tive que te tirar daquele lugar ou daquela situação. Então pode ser que você esteja se deparando com algumas situações em que são necessárias você escolher com consciência, com maturidade e uma decisão firme, Você busca, né, por caminhos mais leves. Você está buscando olhar de uma outra forma a situação, mas pode ser que você não consiga compreender com exatidão ainda, né? Porque as respostas, meus amores, as respostas estão dentro de vocês. E é muito difícil falar isso para quem está enfrentando a torre e para quem está também diante da carta da sombra. Porque a gente está ali com uma névoa nos nossos sentimentos. Existe uma confusão emocional. Mas aqui está pedindo um silêncio e uma escuta. Principalmente para você olhar para esses conflitos que estão atrapalhando, até drenando a sua energia. Quando eu faço uma leitura integrada, aqui está pedindo para que vocês avaliem com racionalidade, até um pouquinho de frieza também, tá? Avaliem quem são as pessoas que são fiéis a vocês, leais a vocês. Vocês têm pessoas que são, sim, verdadeiras. Mas aqui está pedindo para que vocês busquem um momento de silêncio, de escuta e façam uma avaliação fria, calculista, estratégica sobre para quem vocês podem contar e abrir os tesouros que tem dentro de vocês. Os tesouros são sonhos, são vontades, são desejos. É tudo isto. Aonde você quer chegar? A quem você é leal? E a quem é leal a você? Você possui, capricorniano, capricorniana, os seus valores muito bem elencados? Muito bem estruturados? O que é inegociável para você? Olha, eu vou passar alguns exercícios, depois vocês me contam se vocês gostaram desse tipo de leitura, tá bom? Mas aqui, vou passar um mantra, manifeste isto. Eu confio na luz que guia meu caminho. Eu confio na luz que guia meu caminho. Eu confio na minha intuição. Eu confio na minha intuição. E consigo perceber quem é leal a mim.
Eu confio na minha intuição e consigo perceber quem é leal a mim. Vou te passar um exercício. Escreva num papel 3 pessoas que são leais a você, que você considera uma amizade verdadeira. Ou se não, você pode mandar uma mensagem para alguém que você considera leal, amigo, fiel. Mande, oi, lembrei de você. Mas alimente esta energia aqui, tá? Porque você pode não estar vendo que existem pessoas muito fiéis, pessoas que são leais no seu caminho. Você pode não estar vendo isso, capricorniano, capricorniana. Olha, aqui eu já falo sobre algumas mensagens, algumas fofocas, algumas intrigas que estão chegando e são situações ilusórias, fantasias. Então, você pode não estar enxergando que as notícias que chegam até você nem sempre são verdadeiras e nem sempre são para te fazer bem. Então, o que você pode fazer? Você pode, antes de responder uma mensagem, antes de alimentar uma fofoca, antes de alimentar uma notícia, observa bem. Observe bem a fonte, não responda de imediato. Assim como alguma proposta que chegar a vocês, observe os termos, leia o contrato, peça uma ajuda a quem for necessário, negocie os seus prazos, deixe tudo muito bem às claras. Porque para quem está esperando uma oportunidade de emprego, aqui pede que você avalie, conscientemente e racionalmente quais são os requisitos, quais são os caminhos dessa proposta. Ok? Faça isso. Escreva também um exercício para você, escreva também o que te traz dúvida, o que te traz incerteza. Isso vai te auxiliar nesse processo, tá? Isso vai te auxiliar nesse processo. Meus amores, vocês querem, né? Esse fluxo abundante. E eu falo tanto na prosperidade, tanto na parte financeira, quanto na parte emocional. Só que o que vocês não estão vendo é que existem alguns padrões que estão repetindo na sua vida. Ou que você está alimentando algumas situações que podem estar bloqueando esse fluxo. Então, o que você pode fazer hoje é escrever as 3 últimas situações que te fizeram questionar sobre os seus valores, que fizeram você questionar aonde é que você pode chegar, ou que fizeram você questionar que a abundância também é para você. Entendeu? Aqui é importante que vocês avaliem, que vocês escutem-se. Porque nem tudo é o que parece. Nem tudo o que você está alimentando, de fato, pertence a você. E a carta da torre, ela vem justamente para dar uma sacudida. É como se você estivesse num momento em que tem que analisar com frieza, com racionalidade, as ilusões, os relacionamentos, as situações no seu dia a dia em que você está vivendo. E aí, chegou o momento de você rever alguns compromissos, ou rever algumas alianças. Será que realmente te trazia estrutura, segurança? Será que realmente existiam caminhos abertos para você nesta empresa ou nesse relacionamento? Ou eram intrigas, situações, ciclos repetitivos? Não estou aqui falando sobre relacionamentos tóxicos, porque eu não quero que vocês alimentam, revejam determinadas situações. Se você passou por um relacionamento tóxico, você já teve muitas e muitas provas de que aquilo deveria ser expulso da sua vida. E se você acreditou que essa pessoa iria melhorar, se você acreditou que essa pessoa iria mudar, a torre ela veio para te dizer o seguinte: é como se a espiritualidade dissesse, eu tive que desmoronar. Aqui tem um casal caindo aqui, ó. Para quem passou por um término,
Eu tive que desmoronar essa situação porque existiam aparências demais e não estava muito bem enraizado. Não existia essa tamanha lealdade enraizada. Então, algumas verdades, algumas situações tiveram que vir à tona. Principalmente algumas ilusões e fantasias. Às vezes a gente cria tantas expectativas em relação a alguém, em relação ao emprego, né, gente? E a gente acredita que aquilo ali é tudo que a gente tem. E aí vocês foram chamados a fazer uma escolha, né? Uma escolha racional. O que vocês podem não estar vendo, é que essa escolha, ela deve ser consciente. Então, um exercício que eu vou te dar. Anote os prós e contras sobre essa determinada situação. Sobre o emprego que chegar, sobre um relacionamento que chegar. E aqui eu sinto que tem uma influência de alguém externo que pode estar influenciando você, né? Alguém que está racional demais, que pode estar influenciando você nessa escolha. Mas aqui é necessário você confiar em si próprio. Comenta aqui. Eu confio na minha intuição e consigo escolher com sabedoria. Eu confio na minha intuição e consigo escolher com sabedoria. Eu vou te dar um exercício. Seja lá o que você tiver que escolher ou o que você que tiver diante de você, anote as escolhas, anote por que você está adiando, ou se você não estiver adiando, como é que você pode seguir por este caminho? Quais são as alternativas? O que você já consegue enxergar? Por exemplo, vamos supor que chegou uma parceria para você, uma aliança muito verdadeira, tá? E aí a proposta é linda, aparentemente linda, ok. Você dá uma olhada nos requisitos, espera aí uma questão de 1, 2 horas para você responder. Escreva num papel o que está diante de você, quais são os prós e contras dessa escolha, dessa alternativa. E se você estiver saindo de um relacionamento, não tenha dúvidas. Tenha uma escolha racional. Escolha você em primeiro lugar. Avalie o que é que está amedrontando você. O que está fazendo você permanecer numa caixa, permanecer preso a ilusões e fantasias? É algum vício? Ou é, de repente, olhar demais e se comparar? Sem querer. Às vezes, no inconsciente, você está se comparando. E aí você busca um grau de perfeição, um grau de estabilidade. E quando você não encontra, a sua torre desaba. No fundo deste deck aqui me fala sobre, veio a carta do urso, né? Me fala sobre uma fortaleza, uma segurança, mas também me fala sobre um orgulho. De repente um orgulho, um ego. Toma cuidado com orgulho, meu amor. Se abra para boas notícias e principalmente se abra em confiar na sua força e na sua intuição. Eu confio na minha própria força e confio na minha intuição. A minha intuição me guia até as boas notícias. Aqui é como se você esperasse, né, boas notícias, mas existem situações que estão ocultas, ligadas a sentimentos, a amor, mas existem respostas, mensagens que chegam rapidamente, tá? Só tome cuidado com situações enganosas, com traições, com competição. Aqui está pedindo para você que você tenha uma sabedoria estratégica para lidar com aquilo que você não consegue ver. Tenha também astúcia, esperteza, inteligência em tudo que está ligado à rede social. A rede social, o ambiente social. Não sei se você está conhecendo alguém pela rede social. Ou se você tem algum network, algum evento. Tenha sabedoria e estratégia. Porque vai te trazer aqui, vai abrir para você algumas situações para lhe trazer mais segurança, mais confiança. Mas não adianta chegar até você e você não estar confiando o suficiente para aceitar ou dispensar essa oportunidade. Entendeu?
Vamos lá? Vamos entender um conselho final aqui para vocês, capricornianos? Capricornianos. Mais uma. Mais uma. Nossa. Bom, o que veio para nós? Eu vou fazer essa leitura aqui para vocês, depois eu leio as mensagens. Mas veio a carta da raposa, do rato, da nuvem e do sol. Primeira coisa, e no fundo do deck, peixes, navio e carta. Olha só, primeira coisa, se vocês sofreram alguma traição, sofreram alguma situação que, né, deu uma balançada, olha, não busquem justiça com as próprias mãos não, tá? Olhem com estratégia, com astúcia, principalmente para o que está atrapalhando a energia de vocês, o que está sugando a energia vital de vocês. Porque essa carta dos ratos é como se o rato ele fizesse vários furinhos aí dentro, né? Vários furinhos. E agora é o momento de você tampar, de você olhar, peraí, o que de fato é meu? O que não é? O que é ilusão? O que é fantasia? E nem tudo está visível para você. Neste momento não. Mas tem algo que vai ser revelado para você em breve, tá? Principalmente sobre esse seu fluxo financeiro. Aqui eu vejo você mudando, você formalizando. Eu não sei se é uma aprovação de concurso que você está esperando, se é um contrato, se é uma formalização, mas aqui eu vejo notícias positivas para isso. Eu vejo você mudando até de cidade, de lugar. Pois é, meus amores, mas olha só, olha a mensagem. Espere e observe. A pressa faz o homem cair na armadilha que ele mesmo poderia evitar. Então, lembra que eu falei com vocês lá no início? Tomem cuidado com as notícias, com as informações que chegam até você. Às vezes uma oportunidade de emprego que você tanto espera, que você acha que vai ser segura, que vai ser estável, pode acabar te aprisionando e te sobrecarregando. E você pode acabar não vendo oportunidades que seriam válidas. A carta dos ratos, cuidado com o que te rouba a paz. Às vezes o pior ladrão está dentro de nós. Então o que você está alimentando diariamente? A tempestade não dura para sempre. Tenha calma e espere o vento levar as dúvidas. E não há escuridão que resista ao brilho da verdade. Seja a luz e o caminho se ilumine. Não duvide de quem você é. Não se compare. E tenha paciência com essas turbulências que estão acontecendo na sua vida. Olhe pra frente com fé, com determinação. Olha, eu vou te contar uma história que eu escutei ontem, tá? Antes de ontem. Tem uma cientista que ela é muito famosa. Eu não vou saber o nome dela agora, me desculpe. Mas ela deu uma entrevista e na entrevista ela é famosa, ela tem livros, ela, sabe, super, muito bonita, super culta. E ela se inscreveu num aplicativo de relacionamentos. E aí, numa entrevista, questionaram para ela e falaram assim, mas como assim? Você que é forte, independente, você que é uma pessoa que já tem estruturado a sua vida financeira, por que você se inscreveu no aplicativo de relacionamentos e por que você se separou recentemente? E ela disse o seguinte, justamente por eu já saber o que eu tenho e o tanto que eu conquistei, eu não vou aceitar menos do que eu mereço. Eu sei o que eu mereço e eu sei quem eu sou. Então quem filtra, quem escolhe o que é melhor para mim sou eu mesma. Lembrei dessa história e achei importante contar para vocês, tá? A riqueza não tá no bolso, mas no coração tranquilo. O que é seu ninguém toma. Não tenha medo das oportunidades não, tá? Não tenha medo. Se você tá com medo de perder uma oportunidade, de perder uma chance, não tenha, ok? Mas se abra para o novo. Porque não adianta você estar aberto para o novo, mas você estiver preso a algumas ilusões, estiver preso a algumas fantasias. Não alimente fofocas, tá? E eu vou te dar um último exercício. Escreva tudo aquilo que te prende, que te deixa ansioso, que te deixa chateado, te deixa triste, com raiva. E aí você vai riscar com uma caneta vermelha, no sentido de que eu não me permito viver isso mais. Eu não me permito isto mais para mim. E depois você rasga esse papel em pedacinhos. Ah, Sol, e se não mudar? É um processo. É um processo. E você tem que ter paciência com você mesmo. Principalmente com as notícias que não estão chegando. Não é porque você não tem notícias a respeito de uma situação que essas notícias não vão chegar. Tá bom, meus amores? Um dia de cada vez.
Faça um balanço nas suas contas também, tá? Cuidado com os gastos em excesso, corte o excesso. Aqui é muito claro, corte o excesso. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês, capricornianos. Paz e luz.